hospital é um ambiente contaminado por micro-organismos invisíveis a olho nu que podem causar diversas doenças. Medidas de precaução padrão devem ser utilizadas no atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do seu diagnóstico. O objetivo é garantir segurança e qualidade na assistência. Medidas de precaução padrão, tais como a higienização das mãos e a utilização dos equipamentos de proteção individual, protegem o paciente e o profissional de saúde, minimizando o risco de infecção. A transmissão das infecções no ambiente hospitalar acontece quando a equipe, familiares e o paciente não aderem às medidas de prevenção. O paciente pode ser admitido no hospital com suspeita ou com infecções transmissíveis de relevância epidemiológica ou ainda adquiridas durante a sua internação. Em ambos os casos, as medidas de precauções padrão não são suficientes para impedir a transmissão desses patógenos. Desse modo, são utilizadas precauções baseadas na transmissão da doença, por exemplo, por aerossóis, contato ou gotícula, para evitar essa propagação para outras pessoas. Os profissionais de saúde deverão adotar medidas de prevenção para realizar qualquer assistência ao paciente, seja uma mudança de posição no leito ou a administração de uma medicação. A precaução de contato é utilizada na assistência a pacientes colonizados ou infectados com micro-organismos que apresentam um risco aumentado de transmissão por contato. Por exemplo, pacientes colonizados por uma bactéria multiresistente ou em pacientes imunossuprimidos e clostridium. Deve-se utilizar luvas e capotes durante toda a manipulação do paciente, dispositivos invasivos, equipamentos ventilatórios e superfícies próximas ao leito. Retirá-las logo após o uso e higienizar as mãos em seguida. O paciente deverá ser colocado em um quarto privativo. Quando não for possível, ele poderá dividir o quarto com outro paciente colonizado pela mesma bactéria com perfil semelhante. Deverá ser mantida uma distância mínima de 1 metro entre os leitos e ressalta-se que os pacientes deverão evitar a movimentação fora do leito. Suas refeições deverão ser realizadas em utensílios descartáveis. A retirada do isolamento acontecerá em caso de melhora clínica, quando relacionada a doenças infecto-contagiosas, ou após 6 meses do resultado laboratorial, quando há presença de bactérias multiresistentes. A precaução por perdigotos e gotículas é utilizada em pacientes infectados ou com suspeita de infecção por patógeno com transmissão por gotículas respiratórias ou perdigotos, gerados por tosse, espirro ou fala. São exemplos de infecções meningites bacterianas, coqueluche, difteria, cachumba, rubéola e influenza. Os profissionais deverão utilizar luvas, protetor facial ou óculos e máscara cirúrgica. Ressalta-se que em situações de manipulação das vias aéreas será necessária a utilização da máscara N95, por exemplo, na aspiração traqueal. Também será necessário que o paciente fique em um quarto privativo. Quando não for possível, poderá ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo, mantendo-se uma distância de 1 metro entre os dois leitos. A equipe deverá orientá-lo a respeito da etiqueta da tosse e espirros e evitar movimentar-se fora do leito. O paciente deverá utilizar máscara cirúrgica quando estiver fora do leito e a retirada do isolamento acontecerá após a resolução dos sinais e sintomas da infecção ou de acordo com as recomendações específicas para os patógenos. É a precaução utilizada em pacientes infectados ou com suspeita de infecção por patógenos transmitidos por aerossóis, por exemplo, a doença da tuberculose. O profissional deverá utilizar, ao realizar assistência ao paciente, máscara N95, luvas, máscara facial ou óculos. Além disso, o paciente deverá ser colocado em um quarto privativo com sistema de pressão negativa e a porta do leito deverá ser mantida fechada. Em pacientes intubados, deverá ser utilizado o sistema fechado de aspiração. Também é recomendado evitar a movimentação do paciente fora do leito. Em situações de necessidade, como por exemplo para realizar exames de imagem, o paciente deverá utilizar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto. O fim do isolamento se dará após a resolução dos sinais e sintomas da infecção ou de acordo com as recomendações específicas para os patógenos. Ressalta-se que pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir quarto com outros pacientes com tuberculose. A precaução de contato e gotículas é a precaução do avesso, utilizada para identificar pacientes imunossuprimidos, por exemplo, após transplante de medula óssea, como uma forma de protegê-los. Desse modo, o risco de infecção ocorre no sentido colaborador-paciente. Sendo assim, é necessário que o profissional utilize os EPIs, capote e máscara cirúrgica para realizar a assistência ao paciente. Em relação à precaução de contato e aerossol, ela é utilizada em pacientes com suspeita ou em casos confirmados de varicela e herpes zoster disseminada. Em pacientes imunossuprimidos com herpes zoster localizada, essa precaução também é utilizada. A deambulação fora do leito é proibida. Enquanto necessário realizar o transporte do paciente para fora do leito, o paciente deve utilizar máscara cirúrgica e o profissional deverá estar de máscara N95. O fim do isolamento ocorre quando as lesões secam e viram crustas. É a precaução utilizada em pacientes infectados ou com suspeita do novo coronavírus e em casos de suspeita ou confirmação de monkeypox. Quando o paciente for admitido, a equipe deve solicitar pesquisa de bactérias multiresistentes em swab nasal e perianal, comunicar ao RCH para avaliação individualizada do caso e interpretação dos resultados das culturas, que definirá pela necessidade de continuação ou suspensão da precaução.
Os setores deverão comunicar ao SCH, sempre que for solicitado pela equipe assistencial, que o paciente seja colocado em precaução por suspeita ou confirmação de um quadro clínico relacionado a uma doença infecto-contagiosa de relevância epidemiológica para o hospital. Por exemplo, início de suspeita por clostrídio, tuberculose, Covid, dentre outras doenças.